Bom dia, bom dia! Que vocês tenham um dia muito abençoado e que nós vamos continuar o nosso propósito aqui de leitura do Novo Testamento em 90 dias, lendo ele todo. E hoje nós vamos ler Marcos do capítulo 10 ao capítulo 12. Marcos 10, 11, 12 e os Salmos de número 7. Pega a tua Bíblia, pega teu caderno aí, teu bloco de notas e vamos meditar na palavra do Senhor, que seja uma palavra abençoada para as nossas vidas e que Ele fale muito ao nosso coração, nosso espírito, amém? Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti nosso dia, obrigado pela noite que o Senhor nos deu e nesse momento, Pai, o Senhor permitiu nós abrirmos os nossos olhos e viver mais esse dia, que essa leitura possa fazer, Senhor Deus Pai, uma mudança sobrenatural em cada um de nós, e nós possamos ler e colocar em prática tudo que nós lemos aqui, e glorificar o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Marcos capítulo 10, versículo 1, fala sobre o casamento e separação, olha aí. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez, grande multidão chegou-se a ele e, como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram: é permitido ao homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhe Jesus: o que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram: Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e mandasse embora. Esclareceu-lhe Jesus: Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Pai e mãe se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Entretanto, no princípio, Deus criou o homem e a mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Versículo 10. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois dele é o reino de Deus. Com toda certeza eu vos asseguro, aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida abraçou a criança e impôs-lhe as mãos e as abençoou. Versículo 17. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se indagou-lhe: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o seu pai e sua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão e lhe revelou: contudo, te falta algo mais importante. Vai e vende tudo o que tens, entrega aos pobres e receberá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Versículo 23. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus.
Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem, isso é impossível. Todavia, não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. E Jesus garantiu-lhes: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Versículo 32. E sucedeu que estavam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto aos demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, que lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará. Versículo 35. Foi então que Tiago e João, filho de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: mestre, desejamos que nos concedas o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: que queres que eu vos faça? Ao que rogaram: permita-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ponderou-lhe Jesus: não sabeis o que estás pedindo. Podeis vós beber o cálice que eu beber e ser batizado com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: sim, bebereis o cálice que eu bebo e de fato recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Esses lugares, eles pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram esse assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou: sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se dispõe a ser o escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos os advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais alto: filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado de um salto só, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Rabone, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. Não foi nem te curou, foi a sua fé que te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho. Capítulo 11. Quando estavam se aproximando de Jerusalém, chegando a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, enviou então Jesus 2 dos seus discípulos e lhes recomendou: ide ao povoado que está logo adiante de vós, e assim que entrardes, achareis um jumentinho amarrado sobre o qual ninguém ainda montou. Soltai-o e trazei-o aqui. Se alguém vos inquirir: por que fazes isso? Replicai: o Senhor precisa dele e sem demora o enviará de volta para aqui.
Eles partiram e logo encontraram um jumentinho na rua amarrado a um portão e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam censuraram-lhes: que fazeis soltando o jumentinho? E eles todavia justificaram-se, conforme Jesus orientara, diante do que lhes permitiram seguir. E assim trouxeram o jumentinho até onde estava Jesus, selaram-no com seus mantos e Jesus o montou. Então muitas pessoas estendiam seus mantos pelo caminho, outras espalhavam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que caminhavam adiante dele como os que seguiam após proclamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito seja o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas mais elevados céus. Então Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta e, como já era tarde, partiu para Betânia com os 12. Capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, enquanto estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. E avistando ao longe uma figueira com folhas, foi verificar se encontraria nela algum fruto. Chegando perto dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque não era a época de figos. Então a repreendeu: nunca mais em tempo algum coma alguém fruto de ti. E os discípulos escutaram quando proferiu isso. Assim que chegou a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali estavam apenas comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos que comercializavam pombas. Também não permitia que ninguém transportasse mercadorias pelo templo e os admoestava, exclamando: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Vós, contudo, a tendes transformado em covil de ladrões. O chefe dos sacerdotes e os mestres da lei escutaram essas críticas e começaram a tramar um meio para assassiná-lo, pois o temiam, haja vista que todo o povo estava maravilhado com seu saber e ministração. E ao pôr do sol eles saíram da cidade. E caminhando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde as raízes. Pedro, recordando-se do ocorrido, informou a Jesus: Rabi, eis que a figueira que amaldiçoou secou. E observou-lhes Jesus: tende fé em Deus. E, com toda certeza eu vos asseguro, que se qualquer pessoa ordenar a esse monte: levanta-te e lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará o que pede, assim lhe será feito. Portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tendes fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Mas quando estiveres orando, se tiveres algum ressentimento contra alguma pessoa, perdoai-a, para que igualmente vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Entretanto, se não perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará os vossos pecados. Versículo 27. Mais tarde chegaram outra vez a Jerusalém. Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelos chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos que lhe questionaram: com que autoridade ages como vens agindo? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazeres o que fazes? Jesus lhe replicou: eu também vos proporei uma questão, respondei-lhe, e eu vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Respondei-me, pois. Ó Jesus, perguntando aí para os caras. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si: se afirmarmos do céu, ele nos indagará: então por qual razão não acreditastes nele? Se por outro lado declararmos dos seres humanos, nesse caso, temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Aí finalmente declararam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu: ora, nem eu tampouco vos revelarei com que autoridade estou realizando estas obras. Capítulo 12 do livro de Marcos. Jesus então passou a ministrar-lhe por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu de viagem. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da vinha. No entanto, eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então lhes enviou outro servo. E também lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros.
mas a alguns agrediram e a outros mataram. Finalmente, restava-lhe enviar seu próprio amado filho, e este lhes enviou a seguinte intenção: ao meu filho respeitarão. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro, ora, venham, vamos matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então o agarraram, assassinaram e o jogaram para fora da vinha. Diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Ainda não lestes essas passagens nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Isso procede do Senhor e é obra de grande maravilha para todos nós. Por isso começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-los. Contudo, tinham receio da multidão e acharam melhor se afastarem. Versículo 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. E ao se aproximarem lhe questionaram: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que não te deixas influenciar por ninguém, pois não te impressionas com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus em conformidade com as mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Versículo 15. Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo o quão hipócritas estavam sendo, lhes inquiriu: Por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu o examine. E eles lhe trouxeram a moeda ao que eles lhe indagou. Aí Jesus falou assim: De quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, de César, replicaram eles. Então Jesus lhe asseverou: Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram pasmos com ele. Versículo 18. Depois chegaram os saduceus que pregam que não haver qualquer ressurreição, com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar sua esposa sem filhos, seu irmão deverá se casar com a viúva e gerar filhos para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos, o primeiro casou-se e faleceu, sem deixar filhos. Então o segundo desposou a viúva, mas também morreu sem deixar descendentes. O mesmo ocorreu com o terceiro. E dessa forma, nenhum dos 7 irmãos deixou filhos. Finalmente faleceu também a mulher. Na ressurreição, de que essa mulher será esposa, haja vista que os 7 irmãos foram casados com ela? Então Jesus os admoestou: Não é sem motivo que errais tanto, pois não compreendeis as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam mais, nem são dados em casamento, pois se tornam como os anjos nos céus. A respeito da ressurreição dos mortos, ainda não tendes lido no livro de Moisés, no texto referente à sarça, como Deus lhe declarou: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim o Deus dos vivos. Estais absolutamente enganados. Aí versículo 28. Um dos mestres da lei achegou-se e ouviu argumentando. Ao constatar como Jesus lhes houvera respondido esplendidamente, perguntou-lhe de todos os mandamentos qual é o mais importante? Esclareceu Jesus: o mais importante de todos os mandamentos é esse: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, portanto, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe qualquer outro mandamento maior do que estes. Então o escriba exaltou Jesus, né? Então o escriba exaltou Jesus. Muito bem, mestre, está absolutamente certo ao afirmares que Deus é o único e que não existe outro que se compare a ele. E que amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e com todas as forças, bem como amar ao próximo como a si mesmo, é muito mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas juntos. Jesus, por sua vez, vendo que o homem havia respondido com sabedoria, revelou-lhe: Não estás distante do reino de Deus. E a partir disso não havia mais alguém que ousasse lhe questionar coisa alguma. Versículo 35. Mais tarde, Jesus estava ensinando no templo quando levantou uma questão: Como podem os mestres da lei pregar que Cristo é o filho de Davi?
Sendo que o próprio Davi, expressando-se pelo Espírito, afirmou: o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. Se o próprio Davi o chama de Senhor, como é possível então ser ele seu filho? E numeroso ajuntamento de pessoas o ouvia com um grande deleite. Versículo 38. E continuando seu ensino, advertia Jesus: acautelai-vos dos escribas, pois eles fazem questão de andar com roupas especiais e de receber saudações em praças públicas, de sentar nos lugares de maior destaque nas sinagogas e ainda de ocupar as posições mais honrosas à mesa dos grandes banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para dissimular, fazem longas orações. Estes certamente receberão condenação ainda mais severa. Versículo 41. E Jesus foi sentar-se em frente ao local onde eram depositadas as contribuições financeiras e observava a multidão colocando dinheiro numa caixa de coleta de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Foi então que uma viúva pobre se aproximou e depositou 2 moedas bem pequenas de cobre, portanto de bem pouco valor. E chamando para perto de si os seus discípulos, Jesus lhes declarou: com toda certeza vos afirmo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os demais ofertantes. Porquanto todos eles ofertaram do que lhe sobrava. Aquela senhora, entretanto, de sua penúria, de tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Né? Então, aqui a gente vê que não é eu estou dando o que para mim vai sobrar, então eu vou dar para o Senhor mesmo, porque eu vou ter ainda para desfrutar. Mas ela deu aquilo que iria fazer falta para ela, ou seja, é um sacrifício nosso que a gente faz pelo reino dos céus, né? A gente entregar algo que é doloso para nós, mas que a gente está vendo que vai dar um fruto celestial, vai dar um fruto para o reino dos céus, né? Vidas vão ser beneficiadas com isso. Então o Senhor, ele permite com que a gente possa fazer essa contribuição, e ali ele fala: melhor foi a oferta dela do que muitos que deram que era sobra, né? Que ia sobrar. E para finalizarmos a leitura de hoje, Salmos capítulo 7. Deus defende o justo. Senhor meu Deus, eu me abrigo em ti. Salva-me de todos os meus perseguidores, liberta-me. Que não me agarrem como leões e levando-me para longe me estraçalhem, sem haver quem me livre. Senhor meu Deus, se procedi como me culpam, se em minhas mãos há injustiça e iniquidade, se paguei com mal ao amigo que me fez o bem, se de tudo despojei meus adversários, que o inimigo me persiga até alcançar, que me pisoteie vivo sobre a terra e arraste a minha honra no pó. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, ergue-te contra o excesso de fúria dos meus opressores, desperta-te, meu Deus, estabelece o teu juízo designado, reúna-se ao teu redor a assembleia dos povos, das alturas reina sobre todas as nações da terra. O Senhor é quem julga os povos, julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, segundo a inocência que há em mim. Deus justo, que sondas as mentes e entranhas, dá fim à maldade dos ímpios e ao justo dá segurança e paz. Deus é o escudo que me cobre, o salvador dos corações retos. Deus é o justo juiz, Deus que demonstra a cada dia seu extremo zelo. Caso o homem não se converta, Deus afiará sua espada, pois já armou seu arco e o aponta. Preparou para si armas de morte e produziu suas flechas flamejantes. Todo aquele que gera maldade concebe o sofrimento e dá à luz a desilusão. Quem cava um buraco como armadilha cai em fossa profunda que ele mesmo fez. Versículo 16. Assim sua maldade se voltará contra ele, e sobre a própria cabeça cairá sua violência. Eu, porém, darei graças ao Senhor por sua justiça. Salmodiarei e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Essa é a nossa leitura do 13º dia 17/1 de 2026. Marcos capítulo 10 ao 12, Salmos de número 7, que o Senhor o abençoe, fale poderosamente ao teu coração, que você possa colocar em prática toda essa leitura na sua vida e com certeza grandes coisas você vai viver, grande sobrenatural de Deus você vai presenciar. Amém? Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que o Senhor possa nos capacitar a vivermos aquilo que acabamos de ler e que nós possamos glorificar o teu nome com o nosso estilo de vida, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Excelente dia em nome de Jesus. Beijo.